Peguei minha esposa me traindo e sei exatamente quando isso começou. Ó cara, isso é longo. Eu, homem, 44, e minha futura ex-esposa, mulher, 39, estamos casados há 11 anos, sem filhos. Éramos um casal bem gordinho até 2 anos atrás, quando fiz um exame de sangue e descobri que tinha tendência a contrair diabetes, gota e hipertensão. Isso realmente me assustou e nós dois começamos a ter uma vida muito saudável aos poucos. Passei de 117 para 85 kg e minha esposa, vamos chamá-la de Jane, de 83 para 65 kg. Nós nos sentimos ótimos e nem preciso dizer que nunca desenvolvi essas doenças. Frequentávamos quase diariamente à tarde uma academia onde o amante trabalhava como treinador. Vamos chamá-lo de Careca Baldi. Quando minha esposa começou a ficar em forma, percebi que a maioria dos caras se virava para vê-la. Eu me senti tão orgulhoso dela. Ela é bastante peituda e tem pernas magníficas. É claro que Baldi não foi exceção. Percebo que Baldi gosta de verificar a bunda das mulheres. Já o vi fazendo isso várias vezes, e ele gostava de mostrar o quanto estava em forma. Quando Jane e eu frequentávamos regularmente a academia, percebi que ela estava gostando da atenção que recebia dos homens. Uma vez estávamos usando os aparelhos elípticos, na frente deles está uma máquina de cabos. Baldi tirou a camiseta e começou a fazer o crossover. Virei-me para Jane com uma cara de "você acredita nesse cara?", mas ela estava olhando para ele e molhou os lábios. Eu vi Baldi e juro que ele estava sorrindo. Eu me senti esmagado. Quer dizer, eu estava ficando em forma, mas não sou tão musculoso e em forma quanto ele. Quando estávamos voltando para casa, fiz um comentário sobre o Baldi se exibindo e Jane disse: "Sério?" Não percebi, eu disse a ela: "Você estava olhando?" Ela disse: "Não me lembro." Devo ter pensado em alguma coisa, senão dei de ombros e continuei dirigindo, mas a partir daí percebi que eles estavam conversando com mais frequência na academia. Algumas semanas depois, Jane estava fazendo agachamentos usando a máquina Smith. De repente, o careca foi ajudá-la. Ele não é legal. Ele estava agarrando ela pela cintura e eu fiquei com raiva. Ela terminou a primeira série e eu cheguei lá e disse a ele de uma maneira nada legal: "Eu assumo daqui." Baldi apenas sorriu e me disse: "Sem problemas, amigo." Ele chama todo mundo de amigo. E foi embora. Jane me conhece muito bem e quando ouviu meu tom irritado, disse: "Meu Deus, Op." Eu disse a ela: "Vamos discutir isso em casa." Em casa, o drama explodiu. Ela me chamou de imaturo e ciumento. Eu disse a ela que percebi que ele estava tentando entrar nas calças dela. Ela disse que sabia disso, mas nunca me trairia. Eu disse então por que ela deixou ele tocá-la e ela disse que não queria ser rude. Cerca de 1 hora depois, discutindo, concordamos em mudar de academia. Então fomos para outro lugar fazer exercícios, mas Jane ficou ressentida comigo nos meses seguintes. O argumento dela era que eu não confio nela. No 3º mês depois que mudamos de academia, abriu uma oportunidade muito boa no meu trabalho, mais à tarde. Discutimos e eu aceitei e tivemos que frequentar a academia em horários diferentes. Fui de manhã e Jane à tarde. Foi quando tudo deu errado. O ressentimento de Jane aumentou e mal nos falamos. Mando mensagens para ela contando como foi meu dia, que sinto falta dela e mandava memes. Mas ela raramente respondia ou apenas: "Sim, ok, o mesmo aqui, hahaha." Fiquei muito preocupado e propus terapia de casal. Ela disse que sou eu quem precisa de terapia porque sou eu quem tem problemas de confiança. Eu concordei. Eu estava tão desesperado para consertar nosso casamento que até pensei que era tudo culpa minha. Então, no ano seguinte, 2022, fiz terapia, mas o comportamento de Jane não mudou. Não éramos mais íntimos, ela nunca estava com vontade. Procurei no telefone dela, mas não encontrei nada fora do comum. Procurei no carro dela um segundo telefone. Nada. Verifiquei o telefone dela novamente para ver o histórico do mapa. Só me mostrou casa, trabalho, casa, academia, casa. Sempre que tentei falar com ela, ela apenas disse que sente que está na fase dos 40 anos e que passaria. Nunca tive nenhuma evidência de traição, então continuei trabalhando e me preocupando. Moramos em um condomínio. O segurança,
Um homem muito alegre chamado Sr. Paulo cumprimentou-me. Conversamos muito. Ele estava segurando seu ombro e me disse ontem que teve que mover um sofá pesado e que hoje está com algumas dores. Fui solidário e ele soltou a bomba. Talvez você possa marcar um encontro com seu massagista. Eu disse a ele quem. Ele disse, o cara que veio ontem massagear a senhora Jane. Levei um segundo para processar isso. Eu disse a ele, você tem um vídeo dele? Acho que ele percebeu que eu estava pálido e correu para me mostrar. Adivinha quem? Careca, claro, ele veio algumas vezes para massagear minha esposa. Tirei o dia de folga e comecei a investigar. Pedi o carro a um colega de trabalho e à tarde segui Jane. Ela estacionou o carro no shopping onde fica a academia e lá está Baldi esperando por ela. Eles riam e se comportavam como um casal. Beijos, abraços e Cíntia lágrimas quase saindo. Eles andam alguns quarteirões e entram em uma área residencial. Tentei segui-los com meu telefone pronto para gravar, mas o guarda me parou e perguntou, posso ajudar? Eu apenas disse, que casal legal, você os conhece? Ele disse que acha que são recém-casados, mas não pode me dizer mais nada. Liguei para Jane, mas ela nunca atendeu. Fui até o carro dela no shopping e me perguntei, por que aquele lugar não aparece no mapa? Ligo novamente e posso ouvir o telefone dela dentro do carro. É por isso. Também descobri que Jane não ia à academia há 8 meses. Eu não sabia que a noite anterior seria o último dia que dormi com Jane na mesma cama. Devolvi o carro e fui para casa e liguei para meus pais. Felizmente meu pai atendeu e eu contei tudo a ele. Eu estava chorando e ele me confortou e me disse para conseguir provas. Obviamente, meu casamento havia acabado e precisava de tudo que pudesse reunir enquanto ele entra em contato com um de seus amigos, que é um excelente advogado de divórcios. Jane me ligou quando viu as 2 ligações perdidas. Eu apenas disse a ela que já estava em casa e ela me disse, estou voltando da academia. Minha bunda está me matando, sim, posso adivinhar. Quando ela me viu ela perguntou, o que aconteceu? Por que você chorou? Não sei como, mas estava mentalmente concentrado. Sorri e disse a ela que estava gripado, por isso saí mais cedo do trabalho. Não chegue perto de mim, pode ser o vírus que testarei amanhã. Vou dormir no quarto de hóspedes. Ela concordou. Chorei silenciosamente e não preguei o olho. Quase meia-noite, ouvi-a rir. Acho que ela está mandando mensagens para o Baldi, mas não encontrei nenhuma evidência contato com outro homem. Então isso me ocorreu. Por que não vi isso antes? Aposto que o amante está disfarçado como uma de suas colegas de trabalho. De manhã, enquanto Jane estava no banho, peguei o telefone dela e criei uma sessão no meu laptop e coloquei o telefone dela de volta no mesmo lugar. Nós dois podemos desbloquear nossos telefones. A sessão funciona enquanto o telefone está próximo do meu laptop ou na mesma conta Wi-Fi. Então eu vi. Sob um nome feminino, a foto do perfil era um altere. Entrei e a maioria das conversas foram deletadas. Acho que usam palavras de trabalho como código. Caso eu bisbilhotasse, você pode entregar os papéis na minha mesa? Eu sei que ela não tem uma mesa no trabalho. Indo para a reunião, onde você está? Acima delas, o chefe está no escritório. Ele está perdido, muito inteligente. Acho que sou o chefe porque sei que o chefe dela é uma mulher. Jane saiu do chuveiro e me viu. Você parece pior. Por que não fica com seus pais? Neguei a ideia pensando em conseguir provas. Depois que Jane saiu, entrei em contato com meu pai e me deu o nome e número do advogado. Liguei para ele e expliquei tudo. Ele me disse que as legendas que tirei do meu laptop são inúteis. Não tem nenhuma evidência factual, já que não é o nome do amante. E ela foi esperta o suficiente para deixar trechos de conversa que parecem bastante inocentes. Posso tirar fotos deles no shopping, mas ela pode argumentar que eles são apenas bons amigos e que não posso invadir a área residencial sem permissão, porque isso poderia me causar mais problemas. No trabalho eu estava no modo zumbi, pensando em como conseguir evidências. Posso instalar câmeras secretas em minha casa, mas Baldi raramente vai à minha casa e Jane pode encontrá-las. A menos que eu esteja fora de cena.
Mandei uma mensagem para Jane e disse a ela que tenho certeza do vírus e que ficarei na casa dos meus pais porque posso precisar de ajuda. Ela gostou da ideia e me disse que sentiria minha falta, mas que me ligaria todos os dias. Quando desliguei, liguei para meu pai e meu irmão. Quando cheguei em casa, ela já tinha feito uma mala para mim. Ela estava tão ansiosa para se livrar de mim. Eu disse a ela que levaria meu laptop e verifiquei suas mensagens. O chefe estará fora do escritório. Quer ir até minha mesa? Ela enviou esta mensagem quase depois que eu disse a ela que tinha certeza do vírus. Bom, ela mordeu. Não jantamos, nem beijos, nem abraços. Notei que ela observava seu relógio 2 vezes. Da porta eu disse a ela, sentirei sua falta. Eu esperava que ela fechasse a porta na minha cara, mas ela me acompanhou até o carro. E eu fui embora. Meu pai e meu irmão estavam do lado de fora do prédio esperando o Baldi aparecer, mas ele não apareceu. Depois de meia hora pensei, por que ela me acompanhou até o carro? Claro! Porque Baldi já estava dentro do prédio esperando, talvez dentro do carro dela. Seria muito suspeito se o seu massagista chegasse a esta hora. Voltei, corri para minha casa e entrei silenciosamente. Ouvi música vindo do quarto e gemidos. Ao lado da porta um sofá, nele estavam as roupas dele e dela. Coloquei meu celular para gravar e abri a porta do quarto e lá estava ela, minha esposa, o amor da minha vida há 11 anos com o careca atrás dela. Tive alguns segundos muito bons de ambos os rostos quando me viram abrir a porta. Jane gritou e se cobriu com o cobertor. Baldi virou macho alfa imediatamente andando em minha direção. Tirei uma foto dele fazendo com minha esposa. Ele gritou agressivamente comigo, por que não vai passear, amigo? Eu acertei sua garganta com a mão aberta. Eu vi esse movimento no filme Hanson, de Mel Gibson. No segundo seguinte, Baldi estava tossindo e ofegando, ajoelhado no chão. Eu gritei, saia da minha casa, e o expulsou. Joguei suas roupas nele quando meu pai, meu irmão e o Sr. Paulo estavam chegando em minha casa. Eu disse a eles, eu cuido daqui, e fechei a porta. Jane ainda estava na cama se cobrindo, ela tremia. Eu disse a ela, nunca te machuquei e nem vou. Vista-se, te espero na sala. Enquanto esperava, enviei o vídeo para o meu advogado e ele respondeu, sinto muito por você, mas muito bom, você conseguiu. Poucos minutos depois Jane apareceu, ela não conseguia me olhar nos olhos. Comecei a gravar a conversa. Eu perguntei por quê. Ela não respondeu. Eu fui um marido horrível para você. Ela começou a chorar, mas não respondeu. Você o ama? Ela balançou a cabeça, mas sem palavras. Levantei-me e bati na mesa, diga alguma coisa, Jane. Droga, ela regalou os olhos e começou a tremer novamente, como um cachorrinho quando está assustado. Eu nunca gritei com ela antes. Sentei-me e conversei com calma. Meu advogado entrará em contato com você para o divórcio. Procure um advogado, ela finalmente falou. Podemos consertar isso. Consertar o quê? Nosso casamento acabou desde que Baldi estava em cena e você o escolheu em vez de mim. Foi um erro. Não foi. Foi uma escolha. Você escolheu e esta é a consequência. O que você fez acha que aconteceria quando eu descobrisse? Silêncio novamente. Vá até a casa da sua irmã e conte a verdade ou eu mostro o vídeo para ela. Ela foi até o quarto e começou a fazer as malas. Eu a segui e observei. Há 2 dias eu estava tentando me convencer de que minha esposa já se foi. A pessoa com quem compartilhei minha casa não é minha esposa. Mas vê-la, colocando suas roupas cuidadosamente dentro da mala, com seus movimentos graciosos e aquelas coisinhas que adoro nela, me impressionou muito. Fui para o quarto de hóspedes e comecei a chorar feio. Ouvi quando ela fechou a porta principal. Ela pegou as roupas que estavam no sofá. Ela arrumou a cama onde eu os peguei e me joguei no chão. Muito mais tarde liguei para meu pai. Ele me disse que Baldi queria prestar queixa, mas o Sr. Paulo disse que ele não assinou a entrada, então ele estava invadindo. O condomínio pode processá-lo. Ele desistiu e saiu. Meu irmão intrometido encostou a orelha na porta e meu pai o levou da outra orelha para o carro. Eu estava exausto.
Nos dias anteriores não dormi bem. Então quase desmaiei no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, meu telefone recebeu muitas mensagens de Jane pedindo desculpas e pedindo uma segunda chance. Acabei de bloqueá-la. Minha cunhada me ligou. Aparentemente Jane não contou a ela o que aconteceu, apenas que estamos brigando. Acho que é bom que meu sogro não esteja vivo para ver o comportamento de Jane. Ela era mais nova e a favorita dele. Minha sogra tem demência senil. Tudo isso aconteceu há uma semana. Na próxima semana Jane será atendida. Atualização. Oi pessoal. Estou de volta com uma atualização interessante. Vocês vão gostar disso tanto quanto eu. Gostaria de abordar alguns pontos antes de iniciar a atualização. Primeiramente quero agradecer a todos que me contataram e me deram conselhos, me parabenizaram ou apenas para me dizerem que se importam. Li em outras postagens que o apoio que você recebe é alucinante, mas é a primeira vez que recebo tanto cuidado de estranhos. Do fundo do meu coração. Obrigado. Segundo, como você pode imaginar, o inglês é minha segunda língua, então errei em algumas frases e confundi preposições. Desculpe por isso. Também eu disse erroneamente Jane estava fazendo abdominais, ela estava fazendo agachamentos. Terceiro, para aqueles que acham que minha história é falsa, vocês têm o direito de pensar o que quiserem. Só espero que meu testemunho ajude alguém no futuro tanto quanto outros me ajudaram. Quarto, sobre como eu acertei a P. Não foi um soco ninja sofisticado, apenas um golpe na garganta que, francamente, foi uma sorte eu ter reagido antes de Baldi. Não vou mentir, vê-lo no chão tossindo foi ótimo. Quinto, alguns leitores encontraram uma postagem que fiz no Ask Reddit um mês antes do dia D. Nunca foi postado porque eu não entendi as regras da comunidade e hoje não tem mais importância. Um rápido resumo. Jane e eu estávamos tentando ser pais há 10 anos. No 8º ano economizamos dinheiro suficiente para comprar 3 oportunidades na clínica de reprodução mais cara e bem-sucedida aqui no meu país. Todos os 3 falharam. Jane começou seu caso durante o 3º. Foi nessa clínica que fizeram exames de sangue, somando o histórico de doenças da minha família, me deram as probabilidades de desenvolver diabetes, gota, hipertensão e derrame. Eu deveria agradecê-los. Alguém mencionou que Jane abortou intencionalmente na 3ª dose porque poderia ser o bebê do careca. Bom, isso não é possível, porque para ela é quase impossível conceber naturalmente. Os embriões foram fecundados in vitro e depois implantados diretamente em seu útero. Tentei postar novamente minha pergunta, mas ela veio e me disse não quero mais ter filhos, então desisti. Tenho certeza de que Baldi não tem nada a ver com a decisão dela. Isso é importante para mais tarde. Vamos continuar com a atualização. Já se passaram 12 dias desde o dia D. O que tenho feito a partir daí? Dia 1, sexta. Tive uma boa conversa com o Sr. Paulo. Ele confessou que fingiu estar com dor no ombro, só queria me avisar sobre o Baldi. Ele também me contou que um vizinho muito intrometido viu quando eu chutei o careca nu do meu apartamento. Com certeza em uma semana todo o condomínio saberá da minha situação. Meu irmão veio me ajudar a trocar a fechadura da porta. Quando ele foi embora eu me senti muito sozinha e chorei muito. Liguei para o meu trabalho para pedir um dia de folga. À noite falei com meu advogado, ele disse que está fazendo os papéis do divórcio. Ele não poderia começar até ter as evidências. Portanto, meu divórcio será divórcio por consentimento mútuo, que é mais tranquilo do que divórcio sem causa, que é mais longo e bastante desagradável. Ele também me disse para não compartilhar o vídeo. Jane será atendida em 2 semanas. A cunhada me ligou, mas eu disse a ela para perguntar a Jane por que estamos nos divorciando. Dia 2, sábado. A cunhada veio e eu mostrei o vídeo para ela. Levei ela para casa e vi o carro da Jane. Quando cheguei em casa ainda me senti arrasada e chorei mais um pouco. Dia 3, domingo. Visitei meus pais. Minha mãe chorou comigo. Ela amava muito Jane. Meu pai conversou comigo sobre meu dinheiro, propriedades e outras coisas. Quando voltei para casa, o Sr. Paulo me disse que Jane e Baldi apareceram. Acho que eles vão tornar público seu relacionamento agora que o gato saiu da bolsa.
mas estranhamente eles vieram em momentos diferentes. Jane chegou de manhã, ela estacionou o carro e viu que o meu não estava lá. Tentei entrar na minha casa, mas a chave dela não funciona mais. Aí ela perguntou ao Sr. Paulo se ele sabia onde eu tinha ido. Ele não sabia e disse a ela: o Sr. Op me deu isso para você, meu cartão de advogado. Ela guardou e foi embora. Baldi veio à tarde e primeiro pediu para ver Jane. O Sr. Paulo disse a ele: a senhora Jane, ênfase na senhora, não mora mais aqui, e então pediu para me ver, e o Sr. Paulo disse a ele: o Sr. Op está fora. Não faço ideia de quando ele voltará aqui. Ele foi embora. Acho que os dois ainda não estão em contato. Eu queria perguntar sobre Jane. Ela está triste? Ela parecia saudável? Ela perguntou sobre meu bem-estar? Mas aí me lembrei do dia D e só agradeci e dei boa noite ao Sr. Paulo. Quando cheguei em casa chorei muito de novo. Dia 4, segunda. Eu não queria, mas uma coisa que aprendi com todos vocês, campeões, é bater forte na academia. Então procurei uma nova academia perto do meu trabalho e fiz uma boa sessão, me senti muito bem. Depois voltei ao trabalho. Em casa, dessa vez não chorei e comecei a tirar todas as fotos da Jane. Dia 5, terça. Tive uma reunião com meu advogado para revisar meus bens. Felizmente, meu pai fez Jane assinar um acordo pré-nupcial, então ela não pode tocar em nada que eu tinha antes de nos casarmos, principalmente minha casa. Todas as coisas restantes são divididas na metade e eu posso obter uma compensação por seu adultério. Como compensação, vou renunciar à pensão alimentícia. Posso lutar por todas as coisas, mas tudo me lembra dela. E eu quero começar de novo. Quando saí de casa ouvi sussurros, virei a cabeça e vi dois vizinhos que imediatamente fingiram que não me viram, passaram na minha frente e me cumprimentaram. Eu sabia que isso poderia acontecer. Depois disso fui para a academia e trabalhei. Isso se repete a semana toda, então vou omitir. Dia 6, quarta, nada de interessante, só tenho o Facebook como rede social. Ignoro todos os mensagens que me pedem para entrar em contato com Jane. Fechei e abri o Reddit e me diverti lendo sobre todos vocês, campeões, que superaram o que tenho vivido. Eu me sinto melhor. Então pensei em compartilhar minha própria experiência. Dia 7, quinta, comecei a escrever. Postei antes de ir para a academia. Quando eu estava no trabalho, fiquei surpreso com quantas pessoas reagiram à minha história. Respondi alguns comentários. Dia 8, sexta, fiquei lendo comentários e respondendo a manhã toda. Eu estava sorrindo, é bom ser apreciado. 2 comentários ficaram em minha mente nos quais não pensei. 1. Reportar o careca à minha antiga academia. E 2. Minha casa está contaminada, preciso começar de novo. Por isso, antes de ir para a academia procurei imobiliárias para vender ou alugar minha casa. Não me sinto mais confortável aqui. Não entro no meu quarto desde o dia D. Estou dormindo no quarto de hóspedes. Eu não quero viver assim. Dia 9, sábado. Como a Jane viria me incomodar, resolvi passar o dia fora. Ela veio, depois visitou meus pais e meu irmão. Eles apenas me mandaram uma mensagem: Jane veio. Eu respondi: obrigado, não quero falar sobre ela ainda. Dia 10, domingo. Passei o dia com meus pais, visitamos uma cidade a 2 horas da cidade e nos divertimos muito. Não sei se Jane veio. Meu pai me disse para não vender minha casa, mas alugá-la. Eu concordei e fui para casa. Quando cheguei em casa, o Sr. Paulo me disse que Baldi chegou à tarde sozinho novamente. Ele perguntou por mim, mas o Sr. Paulo disse que estou fora. Ele saiu sem dizer uma palavra. Dia 11, segunda. Ontem, segunda-feira de manhã, fui para minha antiga academia. Eu não tinha certeza se encontraria o Baldi, ele trabalhava à tarde, mas ele estava transando com minha esposa à tarde, então pensei que ele tivesse mudado de turno. Ele não estava em lugar nenhum. Pedi para falar com Frank, o dono da academia. Enquanto esperava por ele, conheci um velho zelador com quem conversei. Ele me disse para dizer oi para a senhorita Jane. Acho que meu novo normal é contar a todo mundo que nos separamos. Eu sorri para ele. Frank finalmente me recebeu.
Perguntei pelo Baldi, ele me disse que segunda é folga dele, pediu mais horário e agora trabalha de terça a domingo pela manhã. Então expliquei o motivo da minha visita. Ele ouviu atentamente até eu terminar e finalmente lhe mostrei o vídeo. Ele ficou em silêncio e pensando. Ele disse, você não vai gostar disso. Eu apenas pensei e agora? Frank ligou para a recepcionista para trazer Aire Peludo, outro treinador e amigo de Baldi. Ele tem uma barba grande. Frank pediu a ele para me contar sobre a namorada de Baldi. Apertem os cintos, isso é bom. De acordo com Aire, Baldi está de apaixonado por Jane e Frank confirmou isso. Ele me disse que Baldi tinha muitas reclamações, especialmente de membros mulheres, mas nos últimos meses ele mudou. Não reclama e ele é muito profissional com todos os membros. E Aire me contou algo que fez meu queixo cair. Baldi está tentando se casar com Jane prendendo-a com um filho. Eu estava processando essa informação quando senti algo saindo do meu peito, subiu pela minha garganta e finalmente explodiu na minha boca. Eu ri. Eu juro que estava rindo loucamente. Até chorei um pouco. Frank e Aire estavam muito confusos. Eu pensei, doce karma, obrigado. Depois me acalmei, mas com um grande sorriso no rosto. Peludo perguntou o que estava acontecendo? E Frank explicou: este é o marido da namorada do Baldi. Aire fez uma cara de choque: cara. Isso é ruim, isso é realmente uma bagunça. Aire saiu. Em seguida, discutimos sobre demitir Baldi. Frank disse que deveria relatar a situação à Associação de Treinadores, nome fictício, e certamente teria que demiti-lo porque Jane era membro da academia ou a academia de Frank poderia ter repercussões legais. Sobre sua licença como treinador, preciso fazer um documento legal explicando que Baldi é o motivo do meu divórcio, um número-chave do meu caso de divórcio e o vídeo. Meu advogado entregará o vídeo ao advogado da Associação de Treinadores. Eu não posso compartilhar isso. Baldi perderá a licença dessa associação, mas poderá ir para outra associação e solicitar outra licença. Porém, levaria meses. Perguntei se Baldi pode recorrer. Frank disse que sim, mas seria um desperdício de energia. A associação não tolera tal conduta. Além disso, ele não tem dinheiro para pagar alguém que o represente. Isso me lembrou da área residencial onde ele entrou com Jane. Achei que Baldi era rico. Frank aproximou seu rosto de mim. Qual área residencial? Mostrei no aplicativo de mapas. Você o seguiu até este lugar? Sim, no dia D-1. Frank ficou bravo, é onde fica a casa do meu falecido pai. Depois que o pai de Frank faleceu, ele herdou a casa. Todos os equipamentos obsoletos ou que precisam de reparos vão para aquela casa. Ele emprestou a chave para Baldi ir e guardar algumas coisas de vez em quando, mas ele não tem permissão para fazer isso. Ele certamente tem uma cópia da chave e pode estar morando lá ilegalmente. Ele vai investigar isso mais a fundo. Será tranquilo, já que há toneladas de câmeras naquele lugar. Eu estava saindo da academia quando ouvi que Sr. Op, espere. Foi Peludo. Ele me disse que sentia muito pelo que estava acontecendo. Baldi nunca contou quem era sua namorada. Ele apenas disse que a conheceu no shopping XXX. Agradeci e dei um passo em direção à saída. Ele correu: você pode me contar o que aconteceu? Eu disse a ele praticamente o que você ouviu. Ele estava transando com minha esposa e agora estou me divorciando dela. Outro passo: o que vai acontecer com Baldi? Isso depende de Frank e da Associação de Treinadores. Tentei dar outro passo, mas como você está lidando com isso? Ok, isso é estranho. Olhei para o Peludo e lembrei que o Baldi foi 2 vezes na minha casa. Eu disse: você ligou para o Baldi e ele está vindo para cá, certo? Você está apenas ganhando tempo. Estou errado? Ele fez uma cara de culpado. Por favor, Sr. Op, fale com ele está realmente desesperado. Ele estava chorando ontem. A namorada dele, quero dizer, sua esposa, não está retornando suas ligações. Diga-me, por que eu deveria me importar se ele está apodrecendo no inferno? Estarei aqui com você, para você não ter medo. Eu ri com medo? Daquele fracote?
Ele não te contou que eu o expulsei nu da minha casa, certo? Peludo não acreditou em mim. Tudo bem, vamos ver o que ele quer. Vi que havia câmeras onde estávamos conversando e sentei em frente a uma mesa na recepção. Não acho que Baldi seja estúpido o suficiente para me atacar, mas quem sabe? Além disso, estou muito curioso para saber o que ele quer. Ele veio correndo 10 minutos depois e me viu esperando por ele. Ele estendeu a mão. Cruzei os braços e o deixei com a mão pendurada. O que diabos você quer? Olhei com raiva diretamente para seus olhos. Ele sentou na minha frente. Ouça, amigo, pare aí. Não somos amigos. O Sr. S., o zelador, é meu amigo. Você não é. Ele parecia se desculpar. Ok, foi mal. Quero dizer que sinto muito por tudo. Eu nunca quis machucar você e realmente me importo com Jane. Bem, você acabou de dizer 3 mentiras na minha cara. Você não está arrependido. Você queria destruir minha vida e você só se preocupa consigo mesmo. Ele mudou de apologético para irritado. Ok, tanto faz, cara. Apenas me diga onde Jane está. A última vez que a vi foi quando chutei sua bunda traidora para fora da minha casa depois de expulsar você nu. Eu sei que Peludo estava ouvindo. O rosto de Baldi mudou de cor para vermelho. Esse foi um tiro barato. Eu deveria processá-lo. Pelo que eu sei, você entrou ilegalmente em minha casa e talvez estivesse estuprando minha esposa. Tenho vídeos de você saindo, mas você não assinou a entrada. Ele mudou de novo. Ok, me desculpe. Diga-me o que você quer de mim. Por favor, diga a Jane que preciso falar com ela. Naquele momento Frank veio correndo. Acho que ele viu pelas câmeras que Baldi apareceu. Tudo bem aqui. Está tudo bem, Frank. Eu estava dizendo a esse maricas o que eu quero. Eu me levantei e falei perto do rosto do Baldi. O que eu quero é o que está vindo para você. O que você merece. O que a lei preparou para você. Eu quero destruir seus sonhos assim como você fez com os meus. Você quer filhos? Adivinha? Você não vai e nunca terá. Baldi disse o que isso deveria fazer, mas Frank pediu-lhe para vê-lo em seu escritório. Peludo pareceu impressionado, agarrou o braço do careca e puxou-o dizendo, cara, você está na merda. Finalmente fui embora. Dia 12, terça. Sinto que estou pronto para enfrentar Jane agora. Estou até sorrindo enquanto digito isso. Então como você tem estado? Atualização 2. Jane me enviou uma carta explicando que a levou a trapacear. Oi de novo. Não esperava atualizar tão cedo, mas algo importante aconteceu. Gostaria de compartilhar algo que meu terapeuta me contou. Você se lembra que comecei a terapia porque Jane sugeriu que estou tendo problemas de confiança? Acontece que não tenho nenhum, estou a um passo de me tornar uma pessoa muito ingênua. Mas a terapeuta percebeu que tenho muitas inseguranças devido à minha obesidade. Desde que me lembro, eu era o nerd gordinho da escola. Nunca namorado, sempre o melhor amigo. Tive minha primeira namorada aos 18 anos e ela me trocou uma semana depois por um cara mais bonito. Eu frequentei uma escola de engenharia, então as mulheres eram poucas. Meu próximo relacionamento foi aos 20 anos com uma garota muito tóxica que me culpa por tudo, até pela chuva. Ela realmente fez um trabalho comigo me fazendo sentir culpado por qualquer coisa que surgisse em sua mente. Mais tarde comecei a trabalhar porque minha família tinha problemas financeiros e não tive outro relacionamento até conhecer Jane na universidade. Da sessão anterior à última com meu terapeuta, discutimos meus sentimentos sobre não querer ter filhos. Ela me ajudou a colocar minhas prioridades em ordem. Número 1. Eu e tudo que me abrange como físico, saúde, academia e alimentação, bem, inteligência, estudo, aprendizagem, desafios mentais, e alma, crenças, moral, ética. Número 2. Pessoas que moram comigo, Jane. Número 3. Família e amigos. Número 4. Trabalho. Número 5. Lazer e entretenimento. A última sessão foi sobre Jane. A terapeuta perguntou sobre meus planos. Eu disse a ela que me divorciaria de Jane. Ela me disse que é normal eu estar tão angustiado porque minha prioridade 2 está desmoronando. Terei que passar por estágios semelhantes de luto pela morte, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação.
Estou na fase de negociação porque estou pensando muito em e se, por exemplo, e se ela realmente estiver arrependida, e se formos o casal de ouro que sobreviverá a uma infidelidade. Mas a realidade é que nunca mais confiarei nela. Vai me matar saber que ela está em casa sozinha fazendo Deus sabe o que quando estou no trabalho. Tortura para mim. A depressão é uma fase perigosa no meu caso porque pode me levar a ganhar peso novamente, devo continuar na academia e observar atentamente minha alimentação. Espero que esta informação ajude as pessoas que estão em luto. Agora a atualização. Eu ando muito ocupado. Candidatei-me a uma promoção no emprego, poderia ter conseguido há muito tempo, mas exige muitas viagens. Sinto que estar longe vai me ajudar a curar. Também estou procurando um novo lugar para morar e encontrei um pequeno apartamento perfeito para mim. Já paguei 3 meses de aluguel adiantado. Vou me mudar o mais rápido possível. Não vejo Jane desde o dia D, nem Baldi desde aquela segunda-feira em que, tenho certeza, ele foi demitido. Pelo lado positivo, uma das minhas vizinhas, uma senhora de 50 anos, me encontrou no elevador do condomínio. Ela me disse que não tem visto Jane ultimamente, eu disse a ela que estamos nos separando, e então ela se lembra que está fazendo um jantar e que sua sobrinha solteira vem passar alguns dias e eu fui convidado. Me pegou de surpresa, parece que estou no mercado novamente. Meu advogado me disse que Jane seria atendida na sexta-feira passada, mas tivemos algumas festividades em meu país, então ela foi atendida no último domingo de manhã na casa dos meus sogros. Na segunda-feira seguinte, alguém, Jane, eu acho, colocou uma carta debaixo da minha porta. 3 folhas frente e verso, de Jane. Principalmente explicando sobre o que a levou a trair. Aqui apresentaremos a segunda vilã da história, uma colega de trabalho que chamaremos de flertadora. Eu a encontrei algumas vezes em eventos de trabalho de Jane, como Natal ou comemorações de aniversário. Ela é muito magra, quase esquelética e costuma usar muita maquiagem, também acha que todo homem quer dormir com ela. Uma vez ela disse a Jane que eu estava olhando para ela. Fiz isso uma vez, porque pude ver suas costelas e pensei que ela estava muito magra. Enfim, de acordo com a carta de Jane, quando ela perdeu peso, flertadora a abordou porque queria que elas fossem melhores amigas, já que são as 2 gatas do trabalho. Foi aí que a lavagem cerebral começou. Flertadora fez pensar que ela merece um homem melhor. Ela tem direito. Ela disse a ela que eu era um homem patético que tentaria controlá-la agora que ela é gostosa. Quando aconteceu o incidente com a máquina Smith, flertadora disse Jane viu? Eu não te contei. Ele quer ser seu dono mais do que seu marido. Jane comprou e devido à manipulação de flertadora ela ficou ressentida comigo por meses. Quando íamos à academia em horários diferentes, Jane conheceu Baldi acidentalmente no shopping e ele se aproximou dela. Ela confessou que tinha uma queda por um cara parecido com careca antes de eu conhecê-la, ela nunca me disse isso antes. Eles foram comer algo e os 2 flertaram. Jane mostrou a foto de Baldi do Facebook para a flertadora e ela disse que seria uma idiota se não ficassem com ele, além de seu marido patético, não se comparar com aquele deus grego. Ela teve a oportunidade, ela estava ansiosa para isso, então ela o fez. Baldi a levou para a casa dele que coincidentemente fica perto do shopping onde eles se encontraram, então ela não sabe que é a casa do pai de Frank. Tudo isso aconteceu há 9 meses. Flertadora é uma trapaceira profissional, ela disse a Jane como cobrir seus rastros, o código de palavras de trabalho, para ocultar o contato de Baldi e ocultar seu histórico de rastreamento de mapa. Ela até disse a ela que mudar a senha do telefone é estúpido porque eu iria suspeitar imediatamente. Jane notou que Baldi odiava quando ela falava de mim e como punição ele fazia chupões no corpo dela, agora lembro que ela começou a usar pijama para dormir porque estava frio. Ele costumava me criticar, mas ela nunca brincou junto. Enquanto isso, flertadora dizia a ela que ela tinha direito a esse romance e que eu merecia ser traída porque sou beta. Durante esses meses ela diz que gostou da sensação de perigo, da emoção e do sexo com o Baldi foi bom, mas também lhe machucou me ver lutando para ser um marido melhor e saber que ela era a razão da minha dor. Foi mais fácil me ignorar e continuar com o prazer que Baldi lhe dava. O dia D chega.
Eu a peguei completamente de surpresa, ela pensou que eu não tinha noção. Vou escrever essa parte exatamente como ela escreveu, fiquei em choque e me cobri com o cobertor por puro instinto. Quando reagi vi você empurrando e chutando o balde para fora do quarto e de casa. Quando eu ouvi você fechando a porta e voltando, eu não sabia o que dizer, nunca vi você tão bravo antes. Então você disse eu nunca te machuquei e nem vou, isso é verdade. Nos anos que nos conhecemos outra você nunca me machucou, nem mesmo quando descobrimos que a culpa é minha por não podermos ter filhos. Depois disso ela me ouviu chorar no quarto de hóspedes, ela quis me confortar mas como poderia? Na porta principal temos um espelho para nos verificarmos antes de sair, ela se olhou mas não aguentou olhar. Ao entrar no carro, ela chorou e disse a si mesma, o que eu fiz? Baldi ligou para ela naquela noite, mas ela o bloqueou. Ela chegou na casa da irmã por volta da meia-noite, 2 horas depois do drama, a casa dela fica a cerca de 40 minutos da minha. Ela estava com medo de contar à irmã o que aconteceu porque ela é mais velha e tem um caráter muito forte. No dia seguinte ela contou à flertadora o que tinha acontecido, flertadora disse que ela deveria ficar feliz por ter se livrado de mim. Vou copiar esta parte também. Querida, você é livre, pode fazer sexo, baldio ou com qualquer cara que você quiser. E depois? Eu não entendo. Com um O que monte vai de acontecer caras? quando eu Então estiver você pode cansada decidir com qual de quer fazer... ficar seriamente. Não sei, casar, suponho. Mas eu já tive um casamento. Mas foi com o Op. Ele é um perdedor, aposto que o Baldi é 100 vezes melhor que ele. Não, isso não é verdade. Ele me deu uma boa vida. Não se contente com tão pouco. Você pode ter um homem melhor. Aí eles brigaram muito na frente dos colegas de trabalho, ela não se lembra bem, mas se lembra de xingar e gritar com ela. Flertadora disse a ela que qualquer cara mais gostoso que eu é melhor que eu, não entendo o que ela tem contra mim, mas Jane percebeu o que ela destruiu. Ela estava inconsolável e seu chefe a deixou ir para casa mais cedo. No dia seguinte foi quando mostrei o vídeo à cunhada. Jane estava cuidando dos gêmeos da irmã. Depois que eu a levei para casa, a irmã pediu a Jane que a ajudasse a fazer algumas tarefas, só as duas. Isso era mentira, eles estacionaram em um parque e ela exigiu saber o que estava acontecendo na cabeça dela para me trair. Jane chorou e disse não sei. A irmã confessou que tinha inveja do nosso casamento. 11 anos e nenhuma grande briga. Nós dois parecíamos felizes. Ela não conseguia acreditar que sua irmãzinha fosse capaz de tal coisa. Jane estava ao lado da irmã quando seu ex-marido a trocou por outra mulher. Jane pediu para ela não expulsá-la, mas irmã disse que ela pode ficar, afinal aquela casa pertence a ambas, mas ela disse que está muito decepcionada e que ficará do meu lado se eu precisar da ajuda dela. Jane entendeu. No domingo seguinte, Jane veio pedir desculpas mas eu não estava em casa. Quando ela recebeu o cartão do meu advogado, ela ligou e meu advogado confirmou que eu o contratei. Ela sabia que eu realmente iria me divorciar dela, então foi para sua nova casa, escreveu uma confissão e a enviou para todos que nós dois conhecemos. Comecei a receber mensagens e telefonemas na semana seguinte, mas não queria ler nem responder. Agora que li alguns dos DM e é o que ela disse, a maioria deles quer me confortar. Uma de suas primas disse que é preciso coragem para confessar, então eu deveria tentar. Na semana seguinte ela tentou se distrair com o trabalho, mas parece que agora todo mundo sabe que ela trapaceou. Se você é infiel, no meu país as pessoas te veem como uma mulher fácil. Então, as colegas de trabalho não falam com ela, principalmente a flertadora. E os colegas de trabalho do sexo masculino são irritantemente amigáveis com ela. Ela pediu para ser realocada, mas isso levaria meses, então ela largou o emprego na sexta-feira seguinte. Ela tem uma boa poupança, tínhamos as finanças separadas e como eu era o grande ganhador, paguei quase tudo. No dia seguinte ela estava me procurando com suas palavras, para me implorar, para aceitá-la de volta. Ela veio aqui, mas quando viu que eu não estava em casa, foi até a casa dos meus pais. Meu pai se recusou a falar com ela, mas minha mãe foi simpática e disse a ela que sentia muito por tudo isso, mas o filho dela, eu, estava realmente magoado e pediu-lhes que não falassem mais sobre ela. Jane entendeu, mas depois foi para a casa do meu irmão.
Ele disse a ela: Op não está aqui, francamente não quero falar com você, e fechou a porta na frente dela. Ela voltou para sua nova casa muito triste. Durante toda a semana passada ela refletiu sobre suas ações e ficou muito deprimida ao perceber quanto dano ela causou ao nosso relacionamento, à família dela e à minha. E tudo por prazer sem sentido vindo de um idiota que, em suas palavras, acredita que vacinas são apenas uma farsa de farmácia e acredita em astrologia. Sim, Baldi está fortemente tatuado, ele tem um signo de touro no braço. A minha cunhada sugeriu que ela fizesse terapia. Eu não a culpo. Se meu irmão estivesse na mesma situação, eu ficaria muito decepcionado, mas tentaria fazê-lo perceber o que há de errado com ele. Ela finalmente foi para a terapia e seu terapeuta sugeriu que me escrevesse esta carta e contasse tudo para mim. Então ela diz que tudo que está escrito na carta é verdade. Ela jura pela sua vida que se eu aceitar de volta, não haverá cônjuge na história da humanidade mais grato, leal e honesto do que ela. Ela sugere acesso total às suas redes sociais, que eu já tinha. Ela sempre atenderá minhas ligações independente da situação e para nunca ter amigos que eu não aprove. Há mais coisas sobre família e amigos que não acho importante compartilhar. Além disso, precisa de muito contexto. Finalmente ela implora para nos encontrarmos e deixá-la pedir desculpas na minha cara. Nas palavras dela, desculpas não descrevem o que estou sentindo agora. O que eu acho desta carta? O que posso confirmar é que ela não entrou em contato com Baldi até aquela segunda-feira, quando ele foi demitido e ela confessou para familiares e amigos. O resto pode ser parcialmente verdade e tenho certeza de que foi adoçado. Por exemplo, ela não menciona quando me chamou de ciumento e imaturo. Ela não menciona deixar Baldi e ficar com ela sem proteção. Ela pode me dar todas as suas senhas, mas mentiu na minha cara e me fez duvidar de mim mesmo por 9 meses, segundo ela, e foi muito boa nisso. Além disso, eu não quero ser seu carcereiro. Como eu disse, nunca mais confiarei nela. Sempre que vejo o rosto dela, também vejo a nuca do careca na frente dela. Não serei sua segunda opção nem serei capacho. Ainda não respondi, mas acho que haverei no próximo fim de semana. Atualização 3. Olá, campeões. Voltei. Obrigado a todos que me contataram. Fiquei em silêncio porque precisava de tempo para refletir e finalmente consegui. Muito obrigado. Foram dias muito difíceis. Para quem quer saber, encontrei Jane. Não, eu não respondi a carta dela, foi por um erro idiota que cometi. Eu vou explicar. Poucos dias depois da minha última postagem, tive um ataque de ansiedade devido ao estresse que havia reprimido, de acordo com meu terapeuta. Minha vida mudou 180º e minha mente não teve tempo de se ajustar. Foi a primeira vez que tive episódios desse tipo. Pensei que estava tendo um derrame, taquicardia, suor e pânico atrapalharam meu julgamento. Meus colegas de trabalho ligaram para a emergência e uma ambulância veio me buscar. Se eu não estivesse com tanto medo, teria gostado do passeio. Eu tinha tanta certeza que a qualquer momento eu iria morrer. O paramédico repetiu para mim: Senhor, você está tendo um ataque de pânico, tudo vai ficar bem. Tentei me concentrar nas palavras dele, mas não consegui. Meus únicos pensamentos eram: eu vou morrer. No hospital me sedaram e comecei a me sentir melhor e com sono. Pude tirar dúvidas. O médico perguntou meu nome, minha idade, que dia era. Eu poderia responder corretamente até desmaiar. Quando acordei, adivinha quem estava ao meu lado? Jane. Esqueci de retirar o nome e o número dela do meu contato de emergência. Fiquei muito confuso por causa das drogas. Eu sorri para ela e disse: Jane. Ela estava sentada lendo um livro e quando me ouviu pulou da cadeira e se aproximou de mim. Ela tinha lágrimas nos olhos e me disse: Olá, meu amor, você realmente nos assustou. Foi quando tudo voltou para mim. Parei de sorrir e perguntei: o que você está fazendo aqui? Tentei sentar, mas meu corpo estava entorpecido e desajeitado. Ela me calou e me disse: calma, sem movimentos bruscos. Vou chamar o médico. Ela beijou minha testa e saiu. Eu queria fugir do beijo, mas também meus reflexos estavam entorpecidos. Aquele beijo parecia tão familiar, mas sei que já faz mais de um ano desde que ela me beijou com amor sincero.
Enquanto ela estava fora, vi ao meu redor. Eu estava em um quarto grande com outras 6 camas, 4 delas com pacientes. Todos separados por cortinas para ter privacidade. Notei também que não estava usando minhas roupas, mas sim um roupão de hospital. Poucos minutos depois ela voltou com o médico. Eu dormi por 26 horas. O médico explicou tudo sobre a crise de ansiedade que sofri. Ele me perguntou se eu parei de tomar algum remédio, mas Jane e eu respondemos quase ao mesmo tempo. Odeio o quão bem ela me conhece. O médico me disse que o episódio vem de um grande estresse ou de uma mudança repentina na minha vida, ou ambos. Olhei para Jane, mas ela escondeu os olhos. Ele pediu alguns dias de folga para refletir e fazer terapia. Eu disse a ele que já estou fazendo terapia, mas o médico disse que preciso consultar um psiquiatra. Minha terapeuta é tanatologista psicóloga, então ela não pode prescrever remédios. Ele me disse que eu devia estar com fome e no dia seguinte teria alta e ele foi embora. Eram 20 horas, então Jane tinha mais 1 hora até o horário de visita e ela não parecia querer ir embora. Foi estranho e esse sentimento me levou a tagarelar como um idiota. Então perguntei, você disse você nos assustou. Quem somos nós? Ela sorriu. Aposto que ela sabia que eu não resistiria em falar. Seus pais e eu, eles estiveram aqui de manhã, eles foram embora. Sim, eles estão esperando minha ligação, vou falar com eles amanhã. Pode ir embora, quero dormir mas seu jantar está quase aí. Quando o médico mencionou que eu devia estar com fome, meu estômago roncou. Não comi nada durante 26 horas. Poucos minutos depois, uma enfermeira veterana veio com uma bandeja em um carrinho e pediu a Jane que manipulasse a cama para que eu ficasse sentado para comer. Não sei que tipo de cara fiz porque Jane estava se divertindo e olhando para mim enquanto a enfermeira arrumava a bandeja na minha frente na minha cama. Sou um ex-comilão. Ela disse Deus. Eu te amo tanto. Olhei para ela novamente e pedi mais uma vez para ela ir para casa, mas a enfermeira ficou muito brava comigo. Segundo ela, Jane me deu banho de esponja e até me barbeou, eu não percebi até que ela me contou. Finalmente ela pediu a Jane para me alimentar porque eu ainda estava saindo dos remédios. Eu disse a ela que vamos nos divorciar, mas ela disse que isso não é problema dela e que eu deveria agradecer por ela estar aqui para ajudar e eu ser uma pessoa muito ingrata, então ela foi embora. Recusei a ajuda dela e tentei comer, embora meus movimentos fossem muito desajeitados. Eu estava bagunçando a sopa e Jane me implorou que a deixasse me ajudar. Eu me senti como uma criança mimada fazendo birra. Eu apenas disse tudo bem e deixei ela me alimentar. Nunca me senti tão vulnerável antes. Ela se comportou de maneira muito maternal e afetuosa. Pude dar uma olhada nela de perto, ela não estava usando maquiagem, vi mais linhas de expressão e também ela está com pés de galinha agora. Me senti melhor depois que terminei de comer. Ela tirou a bandeja da sala, estava de bom humor, vi um paciente na minha frente, um homem na casa dos 50 anos, verificando Jane quando ela saía e voltava. Não estou surpreso, ela estava vestindo um casaco e jeans, mas ela é muito bonita. Não gostei da sensação de estar em dívida com ela. Quando ela se sentou eu disse obrigada por estar aqui. Ela me olhou nos olhos e sorriu a qualquer hora. Ela tentou pentear meu cabelo na testa com a mão, mas desta vez consegui rejeitá-la. Ela parecia magoada e eu não disse nada. Ela tentou agarrar minha mão, mas eu a retirei e ela disse, podemos conversar, por favor. Fiquei em silêncio. Só há 2 motivos para eu ser pelo menos cordial com ela, os gêmeos. Eles não foram batizados quando eram pequenos, mas depois que o ex da cunhada foi embora, Jane e eu apoiamos a cunhada e os gêmeos. Eu amo esses 2 malandros de todo o coração. Quando cuidamos deles, eu disse a Jane que isso contaria como treinamento para os pais quando tivéssemos os nossos. Isso nunca acontecerá. A cunhada nos pediu para sermos seus padrinhos e eu chorei de emoção. Eles são a coisa mais próxima que tenho de uma filha e um filho. Eu sei que Jane também os ama e não quero nenhum drama perto do meu afilhado e da minha afilhada e sinto muita falta deles. Não os vejo desde uma semana antes do dia D. Também não falo com eles porque estava evitando Jane. Então eu disse a ela, ok, vamos conversar. No condomínio.
Entrarei em contato com você em breve. Ela se ofereceu para me levar para casa no dia seguinte, quando eu receber alta. Eu disse a ela que não, vou pedir aos meus pais que venham me buscar e a verei novamente no condomínio. Eu queria falar com meus pais. Ela percebeu que eu estava procurando minhas roupas, abriu um armário ao lado da minha cama e me deu meu telefone. Olhei para ela com desconfiança e ela fez sua cara de culpa novamente, o que significa que tenho certeza de que ela bisbilhotou meu telefone e admitiu isso. Não pronunciamos uma palavra, essa é a linguagem que desenvolvemos ao estarmos casados há 11 anos. Não me importo se ela bisbilhotou, não tenho nada a esconder. Mandei uma mensagem para meus pais e eles ligaram quase imediatamente. Enquanto eu conversava com eles, a mesma velha enfermeira disse a Jane que o horário de visitas havia acabado e que ela queria se despedir, mas eu a ignorei. Ela sussurrou para mim: eu sei que você mantém sua palavra. Vou esperar você entrar em contato comigo. Eu te amo. Ela beijou meu cabelo e saiu. Eu mantenho minha palavra. Meu pai sempre me disse: um homem vale tanto quanto sua palavra. Perguntei aos meus pais se eles sabiam o que aconteceu depois que desmaiei. Segundo eles, um dos meus colegas de trabalho apareceu no hospital para dar informações sobre meu seguro médico. Foi quando a equipe viu o contato de emergência e ligou para a Jane. A cunhada os contatou depois que o hospital ligou. Quando Jane chegou, ela encontrou meu colega de trabalho e ele foi embora. Jane estava esperando o médico designado para mim quando meus pais chegaram. Meu pai foi muito cordial com ela e perguntou o que ela sabia. Depois de um tempo de espera, uma enfermeira gritou familiares do paciente OP. Eles se levantaram e a enfermeira os orientou até o médico. Já testaram meu sangue e disseram que estou fisicamente saudável. Meu ataque de ansiedade decorre de um aspecto psicológico. O médico pediu que Jane me visse porque ela é o contato de emergência. Ela prometeu aos meus pais que ligaria para eles depois de me ver. Quando ela voltou, ficou surpresa que meus pais ainda estavam lá esperando. Ela deu-lhes carona até sua casa enquanto lhes dizia que ajudava as enfermeiras a me despir e a vestir o roupão do hospital. Eles não falaram sobre nosso divórcio. Meus pais agradeceram pela carona e concordaram em visitá-la pela manhã e ela trocaria à tarde por volta das 13 horas. Também liguei para a cunhada para agradecer por ter ligado para meus pais. Felizmente meus afilhados ainda estavam acordados e eu pude falar com eles. Eles estavam fazendo cartões de Fique Bom logo para mim. Prometi visitar no próximo fim de semana. No dia seguinte, era quinta-feira, tive alta do hospital. Meus pais me levaram para minha nova casa. Uma semana antes do meu ataque de pânico, comecei a me mudar para minha nova casa. Levei meus pertences pessoais. Todo o resto ficará no condomínio, alugo como totalmente mobiliado. Felizmente existem 3 universidades próximas. Eu sei que há estudantes que matariam por um lugar como o meu. Já comprei os móveis básicos. Uma geladeira, um fogão, de agora em diante tenho que aprender a preparar minhas refeições, uma cama, uma mesa com cadeiras e uma escrivaninha. Ferramentas de limpeza. Fiquei emocionado pela primeira vez, posso chamar esse pequeno apartamento de meu próprio lugar. Comprei um belo casaco quente para o Sr. Paulo. Dei-lhe, agradeci-lhe a ajuda e disse-lhe que o visitaria de vez em quando. Não compareci ao jantar da minha vizinha. Ainda não estou com vontade de namorar. Acho que preciso de mais terapia e de mais cura. Na minha nova casa, refleti sobre meus objetivos de encontrar Jane. Concluí que preciso encerrar, entender suas ações, fazê-la entender que não há reconciliação possível e terminar as coisas amigavelmente. Vou me divorciar dela e seguir em frente. Mas não quero perder meus sogros. Minha doce e incoerente sogra, minha teimosa e forte cunhada e suas gêmeas que amo. Não quero perder seus aniversários e conquistas futuras. Quero ser pelo menos cordial com Jane. No trabalho, meu chefe me deu 5 dias de folga a partir da semana seguinte. Eu não queria ficar em casa, então fui para a praia. Realmente me ajudou a ficar longe de tudo e descansar. Percebi que amo minha esposa, mas a gordinha. Aquela que se emocionou quando chegou a cesta de pizza. Aquela com quem me casei há 11 anos. Aquela que apoiou meus sonhos e esperanças. Aquela que me abraçou quando a vida ficou difícil.
Eu não sei o que aconteceu com ela. A vaidade a matou? Tesão? Não faço ideia, mas eu amei profundamente minha esposa e quem me traiu não é minha esposa. Aquela que traiu você era sua esposa, mas ela se tornou diferente depois que fez isso, OP. Essa foi a primeira parte do vídeo. Em breve sairá um novo vídeo com as atualizações 4, 5, 6 e a última que foi postada recentemente. Espero vocês lá.